Muito boa noite, irmãos. Aqui estamos outra vez, em nome do Criador e soberano legítimo desta terra, o Senhor Jesus Cristo. Julgo oportuno nos deter um instante para realmente entregar o que vai acontecer aqui à direção efetiva do Espírito Santo, ao mesmo tempo rechaçando qualquer tentativa inimigo de atrapalhar. Soberano, eu te louvo neste instante por tudo que tu és. Declaro que aqui estou a fim de fazer a tua vontade tão somente. Então, venha Espírito Santo, tomar conta de mim, me encher, capacitar, tomar conta deste evento, todo mundo aqui, das próprias dependências, nós interditamos, proibimos qualquer ingerência de qualquer espécie do inimigo contra nós, qualquer pessoa, que cada um possa levar daqui, ó Deus, o proveito máximo que tu tens e queres em prol de teu reino. Que venha, ó Deus, o teu reino. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Na apostila, nós já vamos para o número 7, abaixo da letra A. Ontem nós lançamos o alicerce. Parece que está havendo uma certa reverberação, não? Tá. Veja, é que ontem uns e outros acharam que estava um pouco baixo, estão querendo ver se corrigem isso. Então, ontem gastamos o tempo mostrando que o Senhor Jesus sabia quem Ele era e por que Ele estava. Mostrando que nós também precisamos saber quem nós somos e por que aqui estamos. Concluindo que estamos aqui a fim de desfazer as obras do diabo. Agora, falar isso é fácil, a dificuldade está no fazer. E no apagar das luzes ontem nós mostramos que o Senhor Jesus nunca demonstrou medo, sempre andou assim em controle de situação, mesmo na cruz. E tal, a dificuldade é a gente chegar a esse ponto. Então, eu vou começar novamente com esse item e vamos agora para João, capítulo 14 e verso 12. Nós precisamos seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. É essa a minha tônica. Página 3, item 1.7. Isso é a apostila que vocês têm aí. A minha aqui é um pouco diferente, não tem, mas é isso. Pronto. O capítulo 14 de João faz parte do que aconteceu no cenáculo aquela última noite, o Senhor Jesus com seus discípulos. No dia seguinte ele iria morrer. Então o capítulo 14 se insere exatamente ali. Jesus está preparando os discípulos para como é que vai ser a vida sem ele, quer dizer, sem a presença física dele. Vai ser assim uma mudança um pouquinho assim traumática para eles. Então é esse o contexto. Havemos de entender, portanto, que nessa última noite o Senhor Jesus não estava jogando conversa fora. Ele estava falando realmente coisa séria. Coisas que os discípulos precisavam saber. Então, vamos nos aproximar do texto dessa forma, com essa também mentalidade. Vai assim a palavra do Senhor Jesus Cristo, que ele proferiu naquela noite. Está no capítulo 14, verso 12 de João. Em verdade vos digo que aquele que crê para dentro de mim, também fará as obras que eu faço. Fará inclusive maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Agora, não sei dos outros, mas eu acho este texto um pouquinho desconcertante, porque, se não vejamos, vamos ver se a gente entende exatamente aquilo que o Senhor Jesus coloca aqui. Eu
li a minha própria tradução, que crer para dentro. Nenhuma Bíblia aí tem isso. É porque nenhuma Bíblia que nós temos traduz corretamente aquilo que está no texto original. Nunca o Senhor Jesus falou crer em. Nunca, nenhuma única só vez. Ele sempre falou crer para dentro. Agora, sucede que a gramática portuguesa, a língua portuguesa não admite essa exata colocação. Ninguém fala crer para dentro. Crer em, tal e tal. Mas é que nós temos que cunhar uma nova maneira de falar, porque crer em não resolve. O pessoal crê em, sabe lá, Papai Noel, o Coelho de Páscoa, a bondade do homem. O pessoal crê em muita coisa e não faz diferença alguma nas suas vidas. Não é o caso. Aliás, tem muita gente que diz que crê em Jesus e também não faz diferença alguma. Por quê? Porque não é questão de crer em. Você tem que crer para dentro. Só para ilustrar, digamos. Está aí Jesus. Só que a pessoa, antes de se converter, está do lado de fora. Você tem que mudar de posição. O que está em jogo é uma mudança de posição, de lugar. Você está do lado de fora. Então você tem que sair do lado de fora para chegar para dentro de Jesus. Então você tem que crer para dentro. Não é crer em, é crer para dentro. Então, eu mesmo já cunhei essa expressão e eu sugiro. A dificuldade também é que os missionários norte-americanos que para cá vieram com inglês na cabeça, e em inglês também nós temos o mesmo problema. A gramática inglesa não permite a colocação believe into. Ninguém fala dessa forma. Então é believe in. Então a coisa... estamos cercados de erro, quer dizer, tanto em inglês como em português, nenhuma Bíblia traz o que o texto grego de fato diz. Em inglês seria believe into, e aqui em português, crer para dentro. Então eu estou cunhando essa maneira de expressar. Você tem que mudar de posição. Isso aqui implica em compromisso. O que algumas igrejas não gostam muito de falar. E muita gente não quer ouvir. Compromisso. Você tem que assumir um compromisso com o Senhor Jesus. É uma mudança de vida, é uma mudança de cosmovisão. Conjunto de valores. Então, quando eu leio aqui, crer para dentro, é isso. É a palavra do Senhor Jesus. Eu não estou inventando nada aqui. Isso aqui é o que o Senhor Jesus disse. Em verdade vos digo que aquele que crê, esse verbo crer está no presente, correto? No texto original também. Se você creu ontem, não resolve. Você tem que crer hoje. Aquele que crê para dentro de mim, também fará as obras que eu faço. Gente, ele não disse, talvez faça, talvez, quer dizer, faça se você achar por bem, se for conveniente, e principalmente ele não disse fará se a doutrina da tua igreja permitir. É isso aí que ele não falou. Certo? Isso aqui não tem nada a ver com a doutrina da tua igreja. Isso aqui tem a ver com a palavra do Senhor Jesus Cristo, Criador soberano dos céus e da terra. Você tem que fazer o que ele falou, não aquilo que alguém acha. Agora, vamos pensar naquilo que ele fez. Antes de chegar nas maiores. Vamos começar com aquilo que ele fez. Eu já achava suficiente. Eu já estaria tranquilamente satisfeito se eu conseguisse reproduzir tudo que o Senhor Jesus fez. Tá bom? Tá doido? Ele pregou, isso aí nós conseguimos. Ele ensinou, idem. Ele expulsou o demônio, já faço isso.
Ele curou todo mundo que chegasse até ele. Ele não foi atrás de pessoa para curar, exceção feita alguns únicos poucos casos estratégicos, como, por exemplo, o sujeito lá no tanque de Betesda. Estava cheio de doente ali. Jesus curou quantos? Aí virou as costas. E caiu fora com tanta pressa que o sujeito nem sabia quem foi. O pessoal depois perguntou, eu não sei quem foi. Quer dizer, Jesus nem deu tempo do homem ficar sabendo quem ele era. Ok, ele fez isso no sábado, exatamente para incomodar certas pessoas e deu no que deu. Mas geralmente o Senhor Jesus só curava quem o procurasse. Mas não temos registro de ele negar qualquer um que assim fizesse. Agora eu digo com toda e absoluta franqueza, que eu já pedi a cura de muita gente e que até que onde eu sei não ficaram curados. O que está no texto é presentes de cura, entre os dons do Espírito, e alguns presentes de cura Deus já me deu, mas não todos que eu pedi. Então, nesse item eu não estou nem dá para avistar aquilo que o Senhor Jesus fez. Eu não. O Senhor Jesus levantou morto. Mas também aí foi muito criterioso. Ele não andou esvaziando o Campo Santo, não. Vocês sabem o que é Campo Santo? Os nordestinos sabem. Campo Santo é cemitério, que antigamente o cemitério era ao redor da igreja, né? E só tinha direito de ser enterrado ali, era cristão, quer dizer. Por isso que até hoje, em certos lugares, você vê que tem um cemitério de todo mundo e tem um cemitério para judeu que é separado, porque antigamente a Igreja Católica não permitia judeu ser sepultado no cemitério cristão, Campo Santo. Às vezes nem protestante. Também não, pior ainda, às vezes, né? Deixa para lá. O que eu quero dizer é que Jesus não andou levantando todo mundo, mesmo porque o salário do pecado é a morte. Mesmo o Lázaro, coitadinho, teve que morrer segunda vez, já imaginou? Que chatice. Bastava uma, né? Teve que morrer 2 vezes, coitado. Então esse negócio de levantar alguém da morte não é à torta e direito, não. Acontece hoje. Eu mesmo não levantei ninguém ainda, mas eu conheço pessoalmente quem já fez. Mas também só uma vez. Esse alguém que eu conheço. Também só uma vez. Por isso. Então tem hora que para seus próprios desígnios vai servir ao reino de Deus ele levantar alguém. Mas esses casos são muito específicos. Agora, é preciso alguma coragem, sabe? Eu digo com toda franqueza, estou tentando ser totalmente franco e aberto, porque senão eu não vou ajudar ninguém fingindo. Já houve casos, pelo menos 2 vezes, que eu estava no velório de alguém e eu senti no coração que irmão Cicrano morreu cedo e era para eu falar e trazer de volta. Só que eu me acovardei. Já imaginou? Está aí, irmão Cicrano. Ele não está em coma, ele não desmaiou, ele está frio, ele está duro. Quer dizer, ele morreu, tá bom? Agora eu chegar e eu em alto e bom som, tá aí, quer dizer, o irmão Cicrano era bem quisto e bem visto. Então o velório, ó.
E eu chegar ali, ó, irmão Cicrano, em nome de Jesus, levanta. E se ele não levantar? Com que cara eu fico? Me acovardei. Não falei. E Cicrano foi sepultado e fim de papo. Milagre. O Senhor Jesus andou fazendo milagres. Hoje em dia também acontecem milagres. Assim, milagre de encher a vista eu não fiz ainda não. Algum pequeno ensaio de milagre eu já fiz. Mas só um pequeno ensaio de milagre, assim, coisa não consegui fazer ainda. Talvez ainda chegue. Mas tem pessoas que fazem. Em nossos dias, milagres, tem feito. Como eu disse, eu me daria por satisfeito se eu conseguisse. Já imaginou? Que coisa boa, gente. Estava bom demais se pudéssemos todos assim fazer tudo que Jesus fez. Estava bom. Mas Jesus não ficaria satisfeito e não fica satisfeito. Ele quer coisas maiores. Está no texto. Palavra dele mesmo. Ele próprio falando, fará inclusive maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E agora José. Se fazer a mesma coisa não era tão fácil assim, e agora maiores, como é que funciona esse negócio? Entendo que o segredo está na última frase, porque eu vou para o Pai. Com essa frase, ele estava predizendo, embora faltasse umas poucas horas, ele estava predizendo já sua vitória. Ele não poderia voltar ao Pai se não ganhasse a vitória. O salário do pecado, do pecado é a morte. E se o Senhor Jesus tivesse incorrido em pecado por conta própria, ele teria que morrer pelos próprios. E nós aqui, fritos e defumados, quer dizer, sem esperança alguma. O Senhor Jesus tinha que chegar até a cruz ileso, como de fato chegou. Só aí podia ele voltar para o Pai, como de fato voltou. Então ele voltou porque ganhou a vitória de fato. Então é a partir da vitória ganha do Senhor Jesus Cristo que nós vamos fazer coisas maiores. É por isso que você não encontra no Antigo Testamento ninguém desfazendo obras de Satanás, ninguém fazendo coisas maiores, porque Satanás ainda estava em pé por legítimo direito como o Deus deste mundo. Ninguém tinha autoridade para desfazer obras de Satanás no Antigo Testamento, porque isso depende totalmente da vitória de Cristo. Essa vitória estava no futuro, não estava em pé ainda. Essas coisas que Jesus agora espera da gente, aliás, exige, são coisas que dependem da vitória dele. Então, antes, nada, só depois. Acontece que os apóstolos eram seres humanos que nem nós. Às vezes nós costumamos pensar que o apóstolo Paulo era um tipo de demiurge, assim, um semideus. Não, senhor, ele era um ser humano que nem nós. Ele tinha lá as suas fraquezas, ele tinha lá as suas dificuldades. E como nós, eles tinham que ir aprendendo devagar. A coisa não chegava assim de uma vez. Aparentemente, no caso de Saulo de Tarso, o Espírito Santo levou mais ou menos 3 anos para refazer a cabeça dele. 3 anos. O Saulo de Tarso era um fariseu assim, de primeira água. Ele era
Agora, fariseu tinha uma cabeça muito firme, sabe? Ele tinha convicções para lá de certas e seguras. Agora, você refazer uma cabeça dessas não é fácil. Refazer a cabeça de um Saulo de Tarso, tanto que o próprio Espírito Santo levou algum tempo. Eu não estou querendo ser impertinente com isso. Só quero mostrar que Paulo não era um semideus, ele era um ser humano e teve seus problemas. Ele não aprendeu assim, demorou. Assim como nós também. Nós levamos tempo para ir aprendendo as coisas. E mesmo na própria consciência coletiva da igreja, eles não entenderam tudo assim. Foi uma coisa. Se Saulo de Tarso, mas todos os primeiros apóstolos eram judeus, e judeu tinha certa cabeça. E tanto é que, de início, os apóstolos ficaram totalmente... Eles estavam aguardando o reino messiânico já. E quando Jesus morreu, não foi um abalo muito tremendo. Foi o fim do mundo. Só depois, no dia de Pentecostes, com o Espírito Santo, que a coisa começou a andar. Então, eu vou gastar algum tempo expondo aquilo que eu entendo ser as coisas maiores, dentro do texto. Tudo que eu falo, eu procuro fundamentar no texto. Eu posso usar a experiência para ilustrar a verdade, mas nunca para fundar a verdade. Verdade só no texto. Experiência só para ilustrar, eventualmente. Mas nunca havemos de colocar doutrina em cima de experiência. Porque Satanás é uma fábrica de experiência. Você quer experiência? Satanás dá tantas quantas, rapaz? Satanás é uma fábrica de experiência. As experiências são muito enganosas, têm que ser peneiradas cuidadosamente. Senão você leva uma rasteira. Agora, nós já lemos Efésios 2 e 6. Vamos lembrar que é essa a nossa posição. Nós em Cristo estamos assentados à direita do Pai. É essa a nossa posição, é essa a nossa vitória, é essa a nossa autoridade. É a partir dessa posição que nós devemos de agir e fazer as coisas maiores. Eu entendo que as mesmas coisas que o Senhor Jesus fez, nós podemos fazer enquanto seres humanos cheios do Espírito Santo. Porque o que eu entendo, que embora sendo Deus, o Senhor Jesus levou sua vida cá embaixo como ser humano, porque ele tinha que derrotar Satanás na condição de ser humano. Deus bater em Satanás não teria graça, seria uma farsa. Agora, um ser humano bater em Satanás, aí sim. É isso que aconteceu. O Senhor Jesus fez o que fez, levou a vida por aqui, ser humano totalmente submisso ao Espírito Santo. E nós, seres humanos submissos ao Espírito Santo, devemos também poder fazer as mesmas coisas que ele fez. Agora, as coisas maiores dependem do Espírito Santo, sim, mas também dependem da vitória. E as consequências e as implicações dessa vitória. Torno a dizer que o Senhor Jesus disse lá em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, nós temos que fazer a mesma coisa que ele fez. Disse, assim como a mesma coisa. O Pai mandou ele para aniquilar Satanás, aniquilou. Desfazer as obras, não fez isso porque voltou para o Pai. Então, fica para nós fazer isso. Mas isso só a partir da vitória ganha. E, portanto, não existe antes. Mesmo o expulsar de demônios, que foi uma arbitrariedade, assim, de certa forma, que o Senhor Jesus praticou antes de ganhar a vitória, ele teve que dar essa autoridade especificamente aos discípulos, aos apóstolos, que ele mandou de 2 em 2, dizer, eu estou dando a vocês essa autoridade.
Eles não tinham isso assim automaticamente. Porque Satanás estava em pé ainda como Deus do mundo. E os demônios abaixo dele estavam aí por legítimo direito. Foi uma coisa soberana que o Senhor Jesus fez. Agora não. Agora entendo que temos essa autoridade. Aliás, temos essa incumbência. Mas nós vamos chegar lá ainda, se Deus permitir. Só relembrando aquilo que a gente já falou em Efésios 3:20, o poder que em nós atua praticamente sem limite, em potencial, a dificuldade de aprender como se faz. Então, poder temos, autoridade temos, a dificuldade é chegar a fazer. Como já disse ontem, meu pai, a geração de meu pai, ninguém sabia dessas coisas e ele apanhou amargamente, missionário na Bolívia. A minha geração também, no começo ninguém entendia dessas coisas, só certa altura para cá, nos últimos 30 anos, que começamos a entender um pouco. E sabe, quando você está abrindo picada, eu tenho aberto picada, é uma das coisas que eu faço é abrir picada, não é fácil. Se alguém já abriu a picada, então você tem um exemplo do outro. Se alguém já fez, então você pode seguir o exemplo do outro. Se alguém já fez, então fica patente que é possível. Se outro já fez, então pode. Está aí. Então é mais fácil você seguir o exemplo de alguém que já... Agora, se ninguém fez, se não conhece ninguém que já fez, você é que tem que fazer primeiro. Não é fácil. Porque você fica na dúvida. Né? Você fica com medo de pisar em falso. Você fica com medo de fazer ridículo. Você fica... Mas alguém tem que se arriscar, senão nunca vamos aprender. Quer dizer, alguém tem que fazer primeiro. Se arriscar. Se quebra a cara, paciência, levanta, vai embora. Eu estou tratando o assunto assim do meu ponto de vista, do ponto de vista humano, assim, nossa, digamos. Mas nós temos que alcançar o ponto de vista do soberano. E ele em certo momento, ele não é bonzinho, não. Ele é exigente. Vejam vocês o que está em Mateus 17. Uma palavra pesada. Mateus 17. Eu vou começar a partir do verso 17. Bom, temos que ver o contexto. O contexto prévio é a transfiguração, Jesus com 3 discípulos está lá em cima, pernoita lá, no dia seguinte eles descem, cá embaixo tem demônio. E esse demônio era de um certo tamanho que os 9 que ficaram cá embaixo não conseguiram expulsar. Aí o pai, aflito, coitado, que o caso era sério. O demônio jogava o menino na água, no fogo, quer dizer, não era fácil. Agora, é esse o contexto. Então, eles vêm a Jesus com esse caso. Verso 16. Eu trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Verso 16. Agora, 17. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Agora, sinceramente, você não acha que Jesus foi um pouquinho pesado aqui?
Ele parece que está ligeiramente irritado, né? Até quando estarei convosco? Até quando vou suportar vocês? Quer dizer, está mais ou menos assim, mal satisfeito ele. Ele não está gostando de seus alunos. Esses alunos estão meio lerdos demais da conta. Agora, quando Jesus chama aqui geração incrédula e perversa, ele está se dirigindo a quem? Ao pai do menino? Eu acho que foi aos discípulos. Eles que estavam com ele, eles que deveriam saber. O coitado do pai estava nem aí, quer dizer, não era ele. Eu creio que ele estava se dirigindo aos 9 discípulos. E agora? 3 foram com ele lá em cima. Então quem ficou cá embaixo eram só os 9. Os outros 3 também não teriam resolvido, mas eles escaparam porque estavam lá em cima com Jesus. Então, eu estou descarregando em cima dos 9, coitados. Aliás, eu não. Quem descarregou foi o Senhor. Eu quero aprender com isso. A gente brinca, coisa, mas eu quero aprender com isso. O que Jesus quis dizer quando ele chama esses discípulos de perversos? Esse termo é pesado, convenhamos. Esse termo não é amigável. Você chama alguém de perverso? O que é perverso? O que eu entendo é o seguinte: a perversidade é agir contra a verdade que você muito bem conhece. Isso é ser perverso. Agir na ignorância não é perversidade. Alguém que faz o mal ignorante, isso não é perverso. É mal, mas não é perverso. Perverso é aquele que sabe fazer o bem e deliberadamente faz o mal. Ele rejeita a verdade que ele conhece. Isso é ser perverso. Ou não agir à altura daquilo que você crê e entende. Então, aí eu creio que Jesus está, assim, pegando no pé desses 9 discípulos, chamando de perverso, que no entender dele, eles deveriam saber, já tinham visto com Jesus o suficiente. Se a memória me serve, ele já tinha ido de 2 em 2. Eles próprios já tinham expulsado outros demônios, está curado, tá. Por que eu levanto essa questão aqui? Exatamente para fazer frente à minha fraqueza. A minha covardia, porque como às vezes eu não tenho exemplo, eu entendo o texto está aqui, o que Jesus está cobrando é isso, só que eu não vi ninguém ainda fazer isso, e eu vou ser o primeiro, como é que fica? Eu fico com medo. Mas o que Jesus espera de mim é que eu haja em cima da verdade que eu entendo e creio. Se mais alguém já fez na vida, não vem ao caso. Eu é que tenho que fazer. Por quê? Eu tenho um dono e eu tenho que prestar contas a ele. Ele não tem que prestar contas a você, não. Eu tenho que prestar contas ao meu dono. Se você entende, se você gosta, não lamento. Eu tenho que prestar. E é ele que vai me julgar. E é ele que me chama de perverso. É bom, aí acho que eu preciso mudar, sabe? Eu preciso ver se eu não saio dessa. Eu não estou dizendo que é fácil. Não estou nem fingindo que é fácil. Estou querendo ser muito assim aberto aqui, muito sincero.
estou me expondo, não estou fingindo. Se mais ninguém já fez, então sejamos nós o primeiro. Quer dizer, uma vez que você entende o texto e entende que é isso aí que Jesus quer de você, então... Agora, existem uns pequenos senões. Convido a atenção para Lucas 16. A partir do verso 10. Lucas 16, versos 10, 11 e 12. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Para realmente você deslanchar naquilo que nós estamos aqui tratando, a guerra espiritual, isso depende do fluir do Espírito Santo através de você. E se você está com o rabo preso, desculpe a expressão, mas você entendeu, né? Se você está com o rabo preso, isso é uma coisa que Satanás sabe aproveitar muito bem, isso é uma coisa que empata o fluir do Espírito Santo. E um dos rabos muito fáceis de você ter preso é exatamente a questão de dívida financeira. É o que está aqui sendo falado. Dinheiro. E se você não foi fiel nisso, por que Deus vai te confiar coisa mais importante? Vejamos Romanos capítulo 13 e verso 8. Romanos capítulo 13 e verso 8, isso não está na apostila, então você pode anotar que não está na apostila. Romanos 13 e verso 8, eu coloquei isso aqui ontem. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, porque vos ameis uns aos outros. Aqui tem uma ordem, ou então uma proibição. A ninguém dever coisa alguma. Então, contrair dívida financeira é uma contravenção. Isso se apoia, de certa forma, na lei de Moisés, que nós encontramos em Levítico 19. Levítico 19, o verso 13. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do diarista não ficará contigo até pela manhã. Quer dizer, no momento que alguém trabalhou por você, o salário dele não é mais teu. O salário agora é dele. Ele já trabalhou, então é dele, não deve ficar na tua mão. Você deve... Nós vivemos numa sociedade assim com cartões de crédito e e as lojas assim apelam para isso. Você paga assim em 15 parcelas, 20 parcelas, 30 parcelas, 59 parcelas, é tudo para você se endividar. Você ficar preso. Eu tenho cartão de crédito que eu utilizo para facilitar minha vida, mas unicamente se o dinheiro já está na minha conta. Eu uso o cartão só para facilitar a vida. Às vezes é mais fácil você usar o cartão para pagar uma conta do que você ficar com cheque ou com dinheiro na mão e tal. Mas o dinheiro já está na conta. Nunca eu uso um cartão de crédito sem que o dinheiro já esteja na minha conta. Caso contrário, cheque especial, você emite um cheque especial, mas não tem, você está devendo. Isso é dívida. Isso é um rabo. E Satanás sabe como aproveitar essas coisas. Aliás, se eu entendo corretamente a palavra do Senhor Jesus, que em Lucas 16 é Jesus que está falando, se você não foi fiel nas riquezas injustas,
Quem vai te dar? Eu recomendo com toda seriedade a quem me ouvir. Também depois tem outros que vão ver o filme. Se você tem dívida financeira, faça por onde sair fora disso. Faça por onde sair fora disso. Isso é uma corda no teu pescoço. Faça por onde? Que isso é muito... Se você está com dívida, você não está livre para fazer o que o Espírito Santo mandou fazer, não? Se o Espírito Santo manda para outro canto, mas você está devendo aqui, como é que você vai obedecer ao Espírito Santo? Você está preso. Você está amarrado. Como é que o missionário vai para outro canto se ele está devendo dinheiro aqui? Pode não. Está amarrado. Nós vivemos numa cultura que não nos ajuda. Então você tem que abrir o olho. A cultura não está aí para nos ajudar. Essa cultura que nos cerca, é dominada pelo inimigo, está aí para nos atrapalhar. Olho vivo. Tem um outro lado da questão. João 20, 21, né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. João 14, 12. Quem crê para dentro de mim fará as mesmas coisas, fará maiores. 1 João 4, 17. Qual ele é? Somos nós neste mundo. Se o Senhor Jesus está esperando de nós as coisas maiores, a omissão da nossa parte significa que estamos lesando o Senhor Jesus daquilo que ele tem direito. Ele tem direito de ver as coisas maiores. E nós não fazendo, estamos lesando. Uma questão muito inferior, mas que eu vou citar só para completar a história, está em Apocalipse capítulo 2, verso 26 e 7. Apocalipse capítulo 2, verso 26. Estamos aqui dentro da carta que Jesus mandou a Tiatira. Glorificado Jesus. Ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, atenção, as obras, não a fé, as obras, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Quer dizer, a sua participação no reino, na administração do reino, depende do que você fez por aqui. O que está em jogo aqui não é só lesando Jesus, isso é o mais importante. Mas só de quebra, como nós somos interesseiros, está em jogo também a nossa participação na administração do reino. Palavra do Cristo glorificado. E veja que é as obras, não é a fé, é as obras. De passagem, não é a questão principal, mas como nós somos egoístas e interesseiros, por vezes. Agora, antes de esmiuçar as coisas maiores, que assim entendo, as coisas maiores uma por uma, eu quero atentar para a comissão missionária de Paulo. Eu comecei a desenvolver este material dentro de um contexto nitidamente missionário e transcultural. Então você vai encontrar, cai lá, uma aplicação missionária. Isso porque foi assim que eu desenvolvi o assunto.
Depois foi crescendo e ganhou dimensões maiores do que meramente um trabalho missionário. Paciência. Mas a comissão missionária de Paulo se reveste de uma importância incomum, se não me engano, que tem tudo a ver com o nosso assunto, inclusive, se não, vejamos. Precisava eu de uma lousa maior, coisa e tal, mas depois nós vamos conseguir entender, espero. Vamos ler Atos 26, versos 17 e 18. Paulo está relatando, anos depois, o seu encontro com o Senhor Jesus, que ele nunca esqueceu, pode ter certeza. Paulo está se defendendo diante do rei Agripa. Vamos ver primeiramente a comissão, que Jesus derruba ele, coisa e tal. Houve uma conversa entre eles, em hebraico naturalmente, dois judeus falando. Aí verso 17, livrando-te deste povo judeu, e dos gentios, as etnias outras, a quem agora te envio. Ele te diz. Jesus está agora enviando Saulo, que ela era ainda, depois seria Paulo, aos gentios, isso é, às etnias outras, não o povo de Israel. As etnias outras. Eu vou dar uma tradução como está aqui, para você ver assim a estrutura da coisa. Para abrir-lhes os olhos e os trazer de volta, das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e lugar entre os santificados, pela fé em mim. Agora, antes de esmiuçar o conteúdo desta comissão, eu gostaria de fazer umas observações. Isso ocorreu a caminho de Damasco, portanto, algum tempo após a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus. Jesus, portanto, já está no céu. Saulo, que ainda era a caminho, de repente uma tremenda luz, mais forte que o sol ao meio-dia, derruba ele. Aí Saulo pergunta, quem é o Senhor? Qual foi a resposta? Eu sou Jesus. Ora, se era Jesus, era Jesus. E se era Jesus, era Jesus. Além do mais, se era Jesus, era Jesus. E ele estava ali, naquele caminho, conversando com Saulo. E se ele estava ali conversando com Saulo, ele não estava mais no céu. O que eu quero dizer é que ele voltou do céu. O Jesus glorificado voltou do céu para dar esta comissão a Saulo. Convenhamos que com isso se reveste de alguma importância incomum. Esta exata mensagem, Jesus voltou do céu para entregar pessoalmente. Ele não mandou um anjo para dar, não. Ele, Jesus, veio pessoalmente para entregar esta comissão a Saulo de Tarso. Então, vamos nos deter um minuto aqui, ou alguns minutos, para ver se a gente entende o que está aqui.
Eu tenho uma comissão missionária, um chamado missionário, mas Jesus não voltou do céu para me dar, não. Foi o Espírito Santo que me deu. Isto aqui é importante. Isto aqui é único, que saibamos, Jesus nunca mais fez isso, só uma vez. Era uma conversa entre dois judeus, e a cabeça judeu gosta de paralelismos. Eles estão sempre assim, repetindo as coisas. Diz duas vezes as coisas. Só aqui nós temos 3 paralelismos. Primeiro, então, Jesus está mandando Saulo às etnias para 2 coisas: abrir-lhes os olhos e os trazer de volta. E esse trazer de volta também tem uma chave, 2 coisas: trazer de volta das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus. Depois, a fim de que, em termos gramaticais, é uma coisa subordinada. Então, isto tudo que é controlado pelo a fim de que, está subordinado a este verbo trazer de volta. Está subordinado. Então, isto aqui tem que ocorrer primeiro para que isto aqui possa suceder depois. Está gramaticamente dependendo, a fim de que recebam 2 coisas: remissão de pecados e lugar entre os santificados. Fecha pela fé em mim, que tem a ver com as 2 coisas, parece. A palavra de Deus fala mais de uma vez do incrédulo como sendo uma pessoa cega espiritualmente. E aqui Jesus manda Paulo abrir os olhos dos gentios, das etnias. Sim. Luz adianta qualquer coisa para cego? Cego aproveita a luz? Não. Quantos seminários teológicos ao redor do mundo, imagina você, estão ensinando como é que se abre o olho? 00,00. Aliás, perdão, eu não sei. Pode ser que exista em algum lugar do mundo alguma escola que esteja ensinando como se abre o olho. Eu não conheço nenhum, mas pode ser que tenha. Isso é o primeiro passo. São cegos. A primeira coisa que você tem que fazer com o cego é abrir o olho. Trazer de volta. Está a clara impressão que está no lugar errado. Tem que trazer para o lugar certo. Estão aonde? Estão nas trevas. Isso diz respeito ao reino de Satanás. Está aqui, assim, abertamente. Poder de Satanás. Ele tem que pegar as etnias, tirar do reino de Satanás e trazer para o reino de Jesus. Trazer da casa de Satanás, tirar da casa de Satanás e trazer para a casa de Jesus. Tirar do reino das trevas, trazer para o reino da luz. De passagem, só tem 2 reinos neste mundo. Só tem 2 casas, só tem 2 times, não tem terceira via. O Senhor Jesus disse: quem não é comigo é contra, quem comigo não ajunta espalha. Não tem terreno neutro, não tem terceira via. Ou você está com ou está contra. O agnosticismo é uma rejeição passiva. Jesus diz: eu sou o Filho de Deus. Diante de uma declaração dessas, ou você aceita ou você rejeita. O agnosticismo é uma rejeição passiva. Você não está aceitando. Sabe-se lá, deixa eu ver mais um pouquinho, tal e tal, mas você não está aceitando. Não está rejeitando assim, ostensivamente também não, mas também não está aceitando. E com isso você ainda está do outro lado.
eu fui para a selva amazônica. Jesus me mandou para lá a fim de ver se eu tirava a etnia Apurinã do reino de Satanás, do reino das trevas, ver se eu tirava essa nação do domínio do inimigo e trazia para a luz, para Jesus, para a salvação. Porque com todo meu preparo teológico, não me ensinaram como é que se abre o olho. Isto aqui é que não entrou no cardápio, não estava no currículo. Como disse ontem, quebrei a cara. Quebrei a cara. Se tivesse 5 caras, quebrava todas elas. Quer dizer, foi triste. Mestrado em teologia. Eu achava que conhecia a Bíblia. De fato, conhecia qualquer coisa, mais ou menos. Tá, mas... Só que não me ensinaram nada a respeito da guerra espiritual. E isto aqui é que eu não sabia mesmo, não. Eu gastei 10 anos na selva amazônica, entrando e saindo, fisicamente presente na aldeia indígena, eram só 24 meses e pouco, que a minha experiência não foi nada ideal, muito entrando e saindo, mais tempo fora do que dentro. Não quero contar essa história aqui. Mas eu deixei um jogo de cartilhas de alfabetização, deixei um livro de histórias bíblicas, algum que já sabia ler e coisa e tal, um e outro que já estava começando a dizer que cria em Jesus. Mas a verdade cruel é que eu saí da selva derrotado. É essa a verdade. Saí, quer dizer, 10 anos de sofrimento, e eu tinha o que para mostrar? Quase nada. Algumas cicatrizes. Aliás, várias cicatrizes. Não sabia como abrir o olho. Atenção, minha gente. O Senhor Jesus Cristo voltou do céu para dizer isso. Ele voltou do céu para dizer isso. A remissão de pecados, quer dizer, alguém receber remissão de pecados, depende de você fazer isto primeiro. Se você não fizer isto primeiro, nada feito. Então nós mandamos missionários pelo mundo afora, sem ensinar como se faz isso, e nós esperamos que eles ganhem almas. E podem até ganhar alma, agora fazer discípulo é muito difícil. Quando a gente não leva em conta isso aqui, a gente gasta muita energia e produz muito pouco efeito. É o que mais se vê nas nossas igrejas. Muito trabalho e pouco resultado. Não? Não é assim? Não é assim mesmo? Muito trabalho e pouco resultado? Mas pode existir alguma honrada e rara exceção, e pode existir exceções. Não estou dizendo que não. Não estou dizendo que não existe. Eu apanhei. E como eu, tantos outros, só disse. Eu não sabia como expulsar demônio. Mas a realidade dos povos não alcançados são os demônios. A cultura de qualquer povo indígena do Brasil e do mundo gira em torno dos demônios. A necessidade de apaziguá-los, pacificá-los. Cheguei ao ponto de traduzir, já disse, histórias bíblicas. Eu trabalhava com um certo homem, eu tinha um domínio da língua tal que já dava para eu, com ele, achar como dizer alguma coisa. Eu não sabia como dizer, mas eu com ele conseguia, assim, achar como dizer. Mesmo assim, gastei 5 horas para traduzir João 3,16. Me levou 5 horas para traduzir João 3,16. Procurando os termos e tal.
Mas um dia, eu cheguei assim falando do Senhor Jesus, o que ele falou, o que ele fez, e um dia, fatalmente, eu tinha que dizer que Jesus expulsou o demônio. Finalmente eu disse alguma coisa que interessava a eles. Eles cultuam os demônios, mas é por necessidade, não por gosto. Eles não amam os demônios, não. É por necessidade. É que os demônios aperreiam a vida. Eles cultuam os demônios por necessidade. Ignorando qualquer poder maior capaz de livrá-los dessa perseguição, eles fazem o que sobra a fazer. Eles procuram dialogar com os demônios e apaziguá-los para ver se o demônio, de maneira barra um pouco, tal. É uma atitude totalmente coerente e inteligente dentro da realidade que eles vivem, ignorando como ignoram qualquer força maior, benéfica, benévola, capaz de ajudá-los. Aí chega o momento que eu digo que Jesus expulsava o demônio, que Jesus tinha poder sobre o demônio. Finalmente eu disse uma coisa que ele queria ouvir. É verdade. Jesus tem poder sobre os demônios. Agora eu estou numa encruzilhada. O que eu vou dizer? Eu vou dizer que Jesus tem, ou vou dizer que Jesus tinha? Pense bem. Você vai dizer o quê? Tem? Certeza? Portanto, eu tenho também, né? Certeza, né? Pois foi isso que ele também disse. Não, ele tem. Só que aí um demônio me desafiou na cara. E eu não sabia como expulsar o demônio. Quebrei a cara. Porque eu disse que Jesus tinha poder sobre o demônio, eu era representante de Jesus ali e eu não podia provar. Cadê? Eu não sabia fazer. Eu fiquei desmoralizado, mas quem mais ficou? Jesus. Eu era porta-voz dele ali. Eu era representante dele ali. E eu asseverei alguma coisa a respeito dele e eu não consegui mostrar. Qual foi a conclusão óbvia do índio? Conversa piada. Papo furado. Eu não podia mostrar. Choro até hoje. Não gosto de falar essas coisas, não gosto de lembrar, não gosto de lembrar. Me dá vontade de chorar. E assim como eu, a quase totalidade dos missionários ao redor do mundo trabalhando com povos outros, nunca foram ensinados como é que se faz, estão lá quebrando a cara que nem eu e Jesus também sendo demoralizado que nem eu. O mundo está cheio de sincretismo evangélico. Você já ouviu falar dessa expressão? Você já ouviu naturalmente de sincretismo da Igreja Romana. Você sabia que existe sincretismo evangélico? Não. Pois existe. Quantas vezes na África, mas não só lá na Ásia, aqui mesmo no Brasil, tantos lugares, outros países da América Latina, tal, onde tem povos indígenas, povos minoritários. O missionário chega e ele prega o Evangelho, Jesus veio, Filho de Deus, morreu por nós, nossos pecados, você crê nele, você recebe salvação, eles querem, eles cantam, tá. Mas quando chega no demônio, o missionário, quer dizer, o evangelho que o missionário prega não tem solução. Não, ele pode até dizer, como eu disse, não, Jesus tem, só que ele não mostra, na prova, cai no vazio. E aí o que acontece? Acontece o sincretismo. Como o evangelho que o missionário prega não dá solução para os demônios, o
povo fatalmente volta àquilo que faziam antes, porque isso pelo menos ajudava um pouco. Aí você tem um sincretismo. Eles querem Jesus, eles querem ir para o céu, então eles querem tudo muito bem, só que e os demônios? Sincretismo. O mundo está cheio disso. Sincretismo evangélico. Resultado de missionários que não sabiam como fazer. Sabiam pregar o evangelho, só que não sabiam resolver demônio. Eu vou explicar isso mais adiante, mas já não gosto de deixar assim coisa pendurada. Não está aqui, e não estou lembrado, acho que está, não sei se na 1 Coríntios capítulo 4, em algum lugar, fala que Satanás cega o entendimento dos incrédulos. E o Senhor Jesus, quando estava comentando assim a parábola do semeador, a semente que cai assim no caminho, diz que o pessoal ouve a palavra, vem Satanás e tira a palavra do coração da pessoa. Quer dizer, a palavra já está no coração. E Satanás rouba a palavra do coração. Ele cega. Eu vou esmiuçar essa questão mais tarde, se Deus permitir, quer dizer, talvez não hoje, mas quando a gente chegar lá. Mas não, eu quis ao menos explicar a você o que é isso aqui. Como? Era 2 Coríntios. Então vamos lá, obrigado. Eu sabia que estava em Coríntios em algum lugar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Verso 3. Se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Nos quais, isto é, os que se perdem, o Deus deste século, a saber, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Exatamente. O evangelho é luz, mas não serve para cego. Então você tem que abrir o olho primeiro. Como que você faz isso? Você faz isso proibindo essa ingerência de Satanás na cabeça das pessoas e desfazendo o que ele já fez, antes de você abrir a boca e pregar. Só para você saber que não é conversa fiada, não me lembro mais que ano foi, eu fui convidado a Tucuruí. Não tem um lugar que chama Tucuruí, aquela barragem assim, que está lá no Pará. Tive que levar assim, um pequeno avião para chegar lá. Fui convidado assim pela igreja presbiteriana da cidade. Um pastor auxiliar era ex-aluno meu, razão pela qual fui convidado. Era o aniversário 75 da igreja, coisa e tal. Só que o presbítero, o chefe da igreja, era maçom, e quando ele me ouviu, quer dizer, eu falei que a maçonia é satânica, aí ele, digamos, não gostou e quase não me levaram de volta ao aeroporto para pegar o avião. Não me deram um tostão, já tinham pago a passagem, caso contrário. Mas Deus tinha um plano que eu não estava nem aí. O pastor da igreja batista daquela cidade veio me ouvir. Na igreja presbiteriana? Na igreja presbiteriana. E depois do culto, ele me vem e diz: homem, eu estou no ministério há 16 anos, eu nunca na minha vida ouvi uma coisa dessas. Você pode vir e falar na minha igreja? Isso era domingo pela manhã. Eu ia falar também à noite. Só tinha a tarde assim disponível. Então, você conversa com o pastor aqui, que vê se ele me libera à tarde, aí eu falo na tua igreja à tarde. Dito e feito. Então, gastei 2 horas ou mais falando na igreja batista aquela tarde,
improvisado. Mas aquela noite, aquele pastor batista, antes de ele pregar sua mensagem evangelística, na Igreja Batista, você sabe, normalmente o que corre lá é uma mensagem evangelística. Antes, ele amarrou Satanás na cabeça de seus ouvintes e se converteram meramente 16 pessoas. E nunca na vida inteira ele tinha visto uma coisa dessas. Se convertia uma, amém, louvado. 16. Foi por isso que Deus me mandou para Tucuruí. Então não era a igreja presbiteriana, não. Era a igreja batista. Quem pagou a passagem foi a outra. Eu acho que Deus tem um pequeno senso de humor, você não acha? Se nós temos, é porque Ele também tem, sabe? Coitado, deixa para lá. Deixa para lá. Bom, pessoal, vamos ter o nosso intervalo, tá bom?